O líder do grupo mercenário que ameaçou invadir Moscou estava a bordo do avião que caiu na Rússia hoje. A Agência de Aviação Civil do país declarou que não houve sobreviventes. Uma investigação apura as causas da queda e tenta identificar os corpos. O editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui para trazer os detalhes desse caso, que pegou o mundo de surpresa hoje, né, Favalli? Que certamente ainda vai ter muita repercussão, né? Bem-vindo. Boa noite, Favalli. Sem dúvida, Brown, boa noite. Uma saudação especial a quem nos ouve, a quem nos assiste. É uma história cheia de pontas soltas. A gente tem acompanhado passo a passo aí dessa notícia. Primeiro veio a notícia de que havia uma lista e de que Evgeny Prigozhin estava nessa lista. Depois a confirmação que ele realmente havia embarcado na aeronave e aí, claro, a conclusão de que ele morreu porque não houve sobreviventes das 10 pessoas a bordo. Mas, até o momento, nenhuma agência de informação, o governo russo, disse que localizou o corpo de Evgeny Prigozhin. Obviamente que, pelas imagens, a gente vê o impacto, as chamas depois dos destroços no solo. É muito fácil imaginarmos que os corpos foram carbonizados. Talvez seja preciso aí uma identificação de arcada dentária, de DNA, para identificar o corpo de Evgeny Prigozhin. Mas quando se trata de Rússia, e ainda mais num enorme complicador, essa semana a guerra na Ucrânia completa 1 ano e meio. E agora o Evgeny Prigozhin volta a ser personagem numa situação bastante complicada. Bom, vamos tentar entender, eu traduzi aqui numa linguagem gráfica, o que foi esse acidente. Primeiro, queria chamar a atenção nas imagens que a gente viu, porque uma testemunha pegou a queda do avião e percebam que ele cai num movimento que na aviação se chama de stall, quando a aeronave gira no próprio eixo e ela depois impacta no chão. Isso, em geral, não é a cena de um avião que sofre algum tipo de pane, ou por falha mecânica, ou por falha humana. Ele não cai em sentido de planagem. Ele vem em stall, em giro, e isso tem aberto um monte de questionamentos, o que teria acontecido. E a fumaça indica que pelo menos uma das turbinas estava em chamas. O Brasil participa aí dessa investigação de uma maneira indireta, porque a aeronave era um Embraer, que é da indústria aqui brasileira, no interior de São Paulo, e segundo regras internacionais, quando há um acidente aéreo, a fabricante é convidada a participar das investigações, afinal, ela conhece muito da aeronave. A Embraer é líder mundial em jatos deste tamanho, é um jato particular, de médio porte, com capacidade para pouco menos de 20 passageiros, dependendo da configuração, e aparentemente era um jato particular usado por Evgeny Prigozhin. Mas vamos entender aqui o acidente. Ele saiu de Moscou em direção a São Petersburgo, a capital e a segunda maior cidade da Rússia. Voou pouco menos de 12 minutos. Ele caiu a cerca de 180, 175 quilômetros da capital Moscou. Então, se houve uma falha mecânica, foi logo depois da decolagem. Não há indícios de mau tempo, as imagens não mostram nem chuva, nem trovoada, nem rajadas de vento, muito menos neve, principalmente nessa época do ano. Havia condições plenas de voo, então muitas questões precisam ser respondidas. Não é um acidente aéreo qualquer, porque ele envolve Evgeny Prigozhin. A pergunta, quem é Evgeny Prigozhin, que já apareceu nos noticiários internacionais ao longo do ano e principalmente nos últimos 2 meses. Ele fez um levante, ele ameaçou invadir Moscou, fez aí duras críticas ao alto comando do exército da Rússia. Ele sempre poupou o presidente russo Vladimir Putin, mas dirigia suas críticas ao alto comando, o ministro da Defesa, apontando falhas na invasão russa da Ucrânia nos últimos meses. E ele sabe muito bem disso. Ele esteve diretamente envolvido no campo de batalha, porque ele era líder de um agrupamento paramilitar, ou seja, militares profissionais contratados. Eles ganhavam dinheiro para fazer parte da guerra sem fazer parte do exército russo. Eles tiveram muita dificuldade em um ponto nevrálgico da invasão. Disse Prigozhin ter sido abandonado pelo exército russo e não ter conseguido lograr ali algumas vitórias às quais ele foi incumbido. Mas vamos saber primeiro quem é esse personagem. Ele está dentro de um círculo próximo de Vladimir Putin desde os anos 90. Então ele morre agora aos 62 anos, nascido e criado em São Petersburgo, assim como Vladimir Putin.
presidente da Rússia há mais de 20 anos, e isso não é uma coincidência. Ele teve um passado aí de delinquência, foi preso, ele é filho de uma família muito humilde, muito pobre, passa 10 anos preso numa transição da União Soviética para a Rússia. Quando ele sai da prisão, não existe mais União Soviética e o mundo que ele conhecia era completamente diferente. Ele passa ali junto com a mãe a ser um comerciante de rua, vendia cachorro-quente, mas ele consegue conexões com a prefeitura de São Petersburgo, ganha contratos na área alimentícia, passa a fornecer alimentos para as escolas, para presídios, para eventos da prefeitura, consegue conexões com esse círculo político ao qual Vladimir Putin já pertencia e depois ele estende esses contratos até a capital russa, Moscou, e começa a ficar milionário. E ele, então, por conta dessas conexões, é levado a dirigir esse grupo Wagner, né, cuja formação aconteceu entre os anos de 2012 e 2014. Não adianta ficar falando o que é o Grupo Wagner sem mostrar um pouco do Grupo Wagner. E aqui aparece um outro personagem, porque uma segunda notícia aí da segunda metade do dia aponta que Dmitry Utik, que é esse homem aqui, cujos registros fotográficos são muito difíceis de serem achados, era um outro comandante do Grupo Wagner, que tinha sido integrante, tenente-coronel do exército russo, de patente. Ele tinha 4 condecorações de bravura e também morreu nesse acidente. Então, são 2 nomes colocados nessa lista e os outros 8 que a gente ainda não sabe. Então, estamos falando de um grupo Wagner, um exército privado, como eu falava, ex-militares de elite, inclusive estrangeiros, ex-detentos, estimativa 20 mil integrantes, ou seja, é uma força militar bastante pungente, forte. Ações: participaram da guerra na Síria apoiando a Rússia, na Crimeia, a invasão da Rússia à Ucrânia em 2014 e principalmente agora na guerra que começou em 2022. Punições: sofreram sanções da União Europeia e ameaça de sanções dos Estados Unidos. Entenderam o contexto do Grupo Wagner na guerra, a presença do Yevgeny Prigozhin dentro desse grupo? Bom, para encerrar o meu conjunto de informações, 40 desafetos do presidente Vladimir Putin morreram desde o início da guerra. Assim, misteriosamente, caíram de uma escada, tropeçaram num parapeito de um prédio, caíram, morreram afogados na banheira de casa. Então, talvez, a hora que houver algum tipo de esclarecimento, a gente possa colocar o Yevgeny Prigozhin nessa lista também, viu, Brown? Pois é, uma lista intrigante, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Valeu, Favalli. Boa noite. Até amanhã.